Graça e paz, queridos. Confesso que eu estava com saudade dos irmãos. Domingo passado eu não pude estar, estávamos eu e minha família em viagem, né? E quando eu cheguei aqui hoje eu percebi essa atmosfera de Deus, né? Essa coisa linda, maravilhosa, que nos faz tanta falta quando nós não podemos, geralmente não podemos estar aqui. Estava com saudade de vocês. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Enquanto você abre, quero dizer para você que sempre é um desafio estar aqui. Principalmente nos temas, né, que muitas vezes os bispos passam para nós. Deus fala tanto quando a gente está aqui ministrando, tanto comigo quanto talvez com vocês. E eu sei que essas palavras, né, dessa série Prosperidade à Luz da Bíblia, que tem sido ministrada aqui ao longo das semanas, mesmo nos dias que eu não pude estar aqui, na célula, eu percebi, né, como Deus falou com os irmãos. Como Deus tem mudado o povo e a igreja dele através daquilo que ele tem falado. Parece um pouco ousado, né? Nós falarmos uma série de 5 domingos, talvez mais, específico em finanças. Mas eu quero que você entenda, e essa noite você vai ser tocado pelo Espírito de Deus, que isso é muito importante para a igreja de Deus na terra. É muito importante para Deus que você seja próspero, amém? Quem quer ser próspero? Amém. Porque pesquisando essa palavra, queridos, eu percebi que o diabo, ele não tem medo de muçulmanos ricos, de ditadores ricos, de organizações criminosas ricas e nem de políticos ricos ilicitamente. Mas ele tem medo de uma igreja próspera. E é isso que você vai entender aqui. Por que você precisa prosperar? Porque Deus tem prosperidade para você. Amém? Nós vamos ler aqui Filipenses 4, versículo 19. E se você quiser deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos falar um pouco dele. Está dizendo aqui, Paulo falando: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Fala assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Vou repetir porque eu pulei uma parte. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Agora, apóstolo Paulo dizendo isso, claro que isso, quando nós lemos isso aqui e aplicamos a nossa fé nisso, porque eu sei que você e eu estamos cheios da glória de Deus, amém? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas esse amém foi muito fraco. Você está cheio da glória de Deus, amém? Amém. Nós estamos cheios da glória de Deus. E isso, quando nós lemos isso aqui, isso renova a nossa fé e a nossa esperança. Se você lê com fé, se você aplicar a sua fé nisso aqui. Mas é preciso você entender o contexto em que o apóstolo Paulo disse essas palavras. Se você já leu o capítulo 4 de Filipenses, você vai perceber que ele disse muitas outras coisas antes de dizer isso aqui. Se você for ler esse versículo, que embora seja pequeno, com bastante atenção, você vai perceber que existe só nesse versículo várias revelações da palavra de Deus para você aplicar na sua vida. Ele disse que Ele suprirá as nossas necessidades em glória. Como que é em glória? Você já parou para pensar nisso? As suas necessidades são supridas em glória. O que é isso? É quando você e eu pensamos como Deus pensa. É quando você tem a visão de todas as coisas que Deus tem. Porque a glória de Deus sobre você é a forma de Deus ser sobre você. É a forma que Deus age sobre a sua vida. É verdade que quando você e eu nós nos convertemos,
e começamos a aprender o caminho de Deus, então começa a entrar dentro de nós os padrões de Deus. E eu já disse uma vez aqui, que a glória de Deus sobre nós é a cultura dos céus, a cultura de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos ver as coisas. Você tem que pedir nas suas orações para que Deus te dê a visão que Ele tem em relação às coisas. Não a visão que o mundo te mostrar, mas sim a visão de Deus sobre tudo isso. Aí, o que eu estou dizendo aqui, se você for discorrer todo o capítulo 4, olha só, no verso 6, ele diz uma coisa muito importante, falando de prosperidade, né? Que o nosso tema aqui hoje é necessidades supridas, dentro desse contexto de prosperidade à luz da Bíblia. Aí ele diz no verso 6 do capítulo 4, não estejais inquietos por coisa alguma. Em outra versão ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade, ela é como se fosse fé ao contrário. Ela é quando você entra em um estado de ansiedade, é como se entrasse um código de incredulidade naquilo que Deus tem para você. O contrário disso é fé, quando você decide confiar. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Mas a ansiedade, ela impede as bênçãos de Deus sobre a sua vida, isso que Paulo estava dizendo. E eu falo para você, e Deus está falando comigo, porque na minha profissão, por exemplo, não estar ansioso é um desafio. Eu sou vendedor, sou comissionado, então você pode arrebentar de vender no mês, mas acabou o mês, começa tudo de novo. E aí, se nós não estivermos arraigados na palavra de Deus, e embora os cenários que nós visualizamos são contrários, mas é necessário confiar. Não estejais ansiosos por coisa alguma. No verso 8, ele passa mais uma certeza de que nós temos que ter a glória de Deus em nossas vidas. Porque ele coloca aqui o filtro do cristão. Esse verso 8. Olha só que interessante que ele diz. Essa eu vou até ler aqui para você, se você quiser acompanhar aí. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que ele está dizendo? Não é só para você pensar e depois não lembrar disso mais, mas é para que a sua forma de pensar seja igual está aqui, igual está na palavra de Deus. Tudo que você for fazer, seja ajudar um irmão, seja pedir uma ajuda, seja comprar, fazer alguma aquisição ou projetar algo, passa por esse filtro. Muitos homens de Deus têm errado, porque não passam os seus propósitos, as suas ideias, os seus pensamentos nesse filtro. Isso tem que ser a nossa forma de pensar, o que a Bíblia está dizendo. A forma que Paulo estava dizendo, eu penso assim. E é assim que a Bíblia diz para que nós tenhamos como estrutura, como forma de vida. Isso é a glória de Deus sobre nós. Você consegue entender isso? E no verso 9, ele diz uma coisa extremamente ousada, complementando o que ele acabou de dizer. Ele diz: aprendei de mim. Será que você consegue olhar até para o seu cônjuge e falar em alguma área, ou para o discípulo, aprendei de mim? Em outra parte da palavra de Deus, em outro livro, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando no contexto de provisão, no verso 4 de Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses. E aí no verso 11 ele disse, que é um desafio para nós também, como cristãos. Ele diz: aprendi a contar-me com o que tenho. Aí dói, né, queridos? Quantas vezes nós sonhamos em ter as coisas, e aí talvez nós voltamos lá no capítulo 6,
começamos a estar inquietos e ansiosos por vontade de ter as coisas. E às vezes você e eu imaginamos, mas será que isso não é para mim? Sabe onde está a chave para que as coisas de Deus venham para a sua vida? E Deus tem um propósito que eu vou estar falando daqui a pouco. É quando você se alegra com aquilo que você tem e com a situação que você está vivendo. Porque Deus supre as suas necessidades. Está escrito que um justo não vai mendigar o pão. E pão, queridos, na palavra de Deus simboliza o que é necessário. Um justo não vai mendigar o que é necessário. Por isso que Cristo disse, eu sou o pão da vida, eu sou necessário para a sua vida. Mas também Ele disse, nem só de pão, nem só do que é necessário viverá o homem. Porque Ele tem muito mais para você e para mim do que eu e você podemos imaginar. O segredo, queridos, é como está o nosso coração. No verso 13, aliás, no verso 12, você vai ver o segredo do estado do seu coração, o segredo de como está o seu coração. Olha o que ele disse no verso 12. Ele disse assim, sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas sou instruído tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como proceder necessidade. E aí no verso 13 ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um segredo de Deus para o nosso coração. Você sabe por quê que Paulo diz isso? Que ele diz que sabe passar necessidade, sabe passar momentos de abundância. Pensa o seguinte, quando você e eu convertemos, Deus vai mudar o nosso coração, amém? E aí eu tenho uma frase que eu sempre digo, quando você está passando uma situação muito difícil, a vitória vem quando o seu coração muda. Vitória não é quando a situação muda primeiro. Primeiro tem que mudar o seu coração. E aí você muda o seu coração. Está conectado. Deus conecta o seu coração ao coração dele. E aí a vitória vem. Só que quando você chega num certo estágio que Paulo estava, de você ser um cristão já maduro, e saber que o seu coração está arraigado em Deus, qual que é o desafio? Não é mais mudar o coração. O desafio é guardar o coração. Por isso que Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E Paulo estava dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu fico até abatido, mas o meu coração não muda, porque o meu coração está em Deus. É como se ele estivesse dizendo para você, busco a Deus, e você também busque a Deus, pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Porque em todas as coisas, você se torna mais que vencedor. E ele disse, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Você consegue entender isso? E tem um propósito para isso. Você sabe por que quando você passa dificuldade, às vezes uma escassez, uma dificuldade em alguma área, Deus quer fortalecer o seu coração? Porque o propósito de Deus é colocar muito sobre o seu cuidado. E se o seu coração muda nos momentos em que você está com falta, será que Ele não vai mudar quando vier a abundância na sua vida? Tudo que Deus quer é que quando vier a abundância na sua vida, você não esqueça que é Ele quem faz. Você não esqueça que tudo é para Ele, por Ele. Todas as coisas são dEle, para Ele e por Ele. Por isso é que Ele fortalece o seu coração nas dificuldades. Porque quando vier a abundância, você tem que entender uma coisa muito importante, uma chave, que talvez seja a coisa mais importante que eu vou dizer para você aqui nessa noite. Deus nunca tem uma bênção só para você. Deus tem uma bênção que vai envolver você e o reino dele. Você é um instrumento, você é uma semente que Deus vai colocar sobre os seus cuidados para que a obra de Deus seja edificada nessa terra.
Por isso eu disse no início dessa ministração, o diabo não tem medo das pessoas que não têm o propósito, a cultura de Deus na vida deles, serem prósperos, serem ricos. Mas ele tem medo de uma igreja próspera. Só que Deus nunca te dá uma coisa que Ele não pode pedir de volta. Você consegue entender isso? Deus jamais vai colocar sobre os seus cuidados, sobre os meus cuidados, algo que Ele não possa te pedir novamente. Porque o seu coração não vai estar nessas coisas. O seu coração tem que estar conectado e arraigado com Ele. E por mais que você ache que o seu coração está pronto para receber a prosperidade de Deus ao máximo na sua vida, deixa Ele te moldar. Deixa Ele fortalecer o seu coração. Sabe que eu tenho notado quando fala de prosperidade, de riquezas? Porque Deus tem um propósito nas nações, amém? Deus tem um propósito para as cidades. E as nações são compostas de cidades. Mas deixa eu reconhecer uma coisa como igreja. E talvez você também no seu coração. A igreja tem odiado as nações. Deus não se agrada disso. Nós temos que amar as nações. Como podemos nós ser filhos de Deus e odiar aquilo que Deus ama? Porque é muito mais importante muitas vezes, queridos, é o nosso bel prazer do que abrir o nosso coração para a obra de Deus. E Deus fala com você e fala comigo. Você talvez, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos falando de finança, amém? E de prosperidade à luz da Bíblia. Se o seu dízimo for R$100, de repente ele vai ser R$1.000. Como que você entregaria seu dízimo? Com alegria? Quanto maior o dízimo, maior o salário. Entende? E muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Não vou entregar só uma parte. Isso é muito. Isso não é amar as cidades e nem amar as nações. Deus conta com você. Ele pode fazer todas as coisas. Ele nem precisa do nosso dinheiro. Mas Ele decidiu contar conosco. Porque no mundo espiritual você diz algo muito importante. Isso é prova de amor. Você diz que você ama aquilo que Deus ama. Não tem como amar a Deus, queridos, se nós não amarmos aquilo que Deus ama. E no verso 18, ele diz que já estava recebendo com fartura. Que ele já estava no estado de receber com muita fartura. E no verso 19, ele fala sobre as necessidades supridas. Agora, tem uma coisa que eu quero compartilhar com você, para que você entenda o que o Espírito quer dizer com você nessa noite. Eu disse para você que Deus não te dá algo que Ele não possa te pedir de volta. E disse para você que Deus ama as nações, amém? Talvez você nunca parou para pensar, eu amo realmente as nações, eu amo as pessoas. Eu amo a minha célula, as pessoas da minha célula. Eu amo o ministério que eu faço parte. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Porque se tudo que você ama, de fato, você investe. Se você acha ruim investir, é porque você não ama. Eu tenho, como pai de família, eu sei que tem vários aqui, eu tenho o privilégio, queridos, de ter uma família. E tudo que eu ganho, Deus é testemunho disso, eu levo para minha casa. Não escondo nada. Na fartura ou na bonança, eu levo para minha casa. Por que eu faço isso? Sei que também você faz, porque você ama, porque eu amo. Você consegue entender isso? Como povo de Deus, nós temos que amar a obra de Deus. Tem que ser um privilégio para nós abençoar a obra de Deus, ver a obra de Deus crescendo, as pessoas chegando, envolver nos cursos, igual vai ter agora na igreja, envolver nas células, no redil, orar um pelos outros com muito amor, orar pelo bispo. Nós temos que ter amor no nosso coração. Você pode dizer, onde é que está escrito isso? Que Deus não me dá uma coisa para abençoar só a minha vida, mas Ele tem que envolver várias outras vidas.
Lembra da história de Abraão? Abraão, ele recebeu um convite de Deus. Deus disse a ele: vai, Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí lá no verso 3 ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outra versão diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. O que Deus estava dizendo para Abraão? Que eu vou te abençoar, mas você será apenas um instrumento. A bênção não é só para você. A bênção é para todas as nações da terra. E aí a semente de Abraão virou Isaac, que virou Jacó, e que virou uma nação, que virou 12 sementes em uma nação. E falando rapidamente, você sabe qual foi o erro do povo hebreu? Talvez um dos maiores erros nesse contexto que nós estamos falando, foi que eles acharam que a bênção era só para eles. E por causa disso, Deus os colocou como escravos 400 anos. Porque eles acharam que a bênção era só para eles. Se você, querido, você tem duas formas de necessidades supridas à luz da Bíblia. Ou você ajuda, ou você é ajudado. Qual que é a condição melhor para você? É você que escolhe. Se o seu coração for um coração ajudador, Deus vai colocar muito sobre os seus cuidados. Mas se o seu coração não for um coração ajudador, pela graça, Deus vai colocar muitas pessoas para te ajudar. A escolha é sua. Eu escolhi ser ajudador. E você? Você prefere emprestar a muitos? Ou prefere pegar emprestado? Está escrito: emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado. Deus não condiciona, queridos, isso é promessa. Deus não condiciona as suas promessas, Ele cumpre. Mas Deus é um Deus de princípios. Existem princípios de Deus, chaves de Deus, para a gente passar pelas portas das promessas. E aí, quando Israel achou que a bênção era só para ele, Deus mandou Yeshua. Deus mandou Jesus. E Jesus veio com uma missão. Ele falou: primeiro eu vou na nação que Deus formou e vou dizer a eles: eu quero abençoar vocês, usar vocês para abençoar outras nações. Mas eles disseram que não se misturavam. Eles deram ouvido à religião e não queriam abençoar outras nações. E Deus então disse: então eu vou me voltar para os gentios. Aí Deus fez uma nação. Sabe como que é o nome dessa nação que Deus fez? O que Ele mesmo disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Essa nação chama-se Eclésia. Você sabe o que significa a palavra Eclésia? Significa chamar para fora, em hebraico. Chamar para fora. Traduzindo, a nação que Deus criou chama-se igreja. E você foi criado com um propósito, como igreja, para abençoar outras famílias da terra. É isso que Deus quer com você. E tenha no seu coração que você é um abençoador, com palavras, com atitudes. Quando for o momento de oferta, de dízimos, de primícias, quando for o momento de você ajudar alguém, até mesmo quando for ajudar alguém tem que passar pelo filtro. Mas entenda que você é abençoador, que você é uma nação criada por Cristo para abençoar outras pessoas. Quem pode dizer um amém por isso? Você é um canal de suprimento, queridos. E você herdou algo que Cristo trouxe sobre você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem um propósito para esse bairro, para essa cidade. E observe o quanto a Bíblia é preciosa para nós. Observe um detalhe. Deus criou as nações
através das cidades. Amém? Vai formando um aglomerado de cidades e de repente vira uma nação. A sua célula é uma cidade. Essa igreja é uma nação. Você consegue fazer entender o que Deus quer dizer para você? E o diabo, para frustrar as nações, ele ataca nas cidades. As cidades enfraquecidas, ele atinge as nações. Então abençoa a sua célula. Muitas vezes nós não temos mais células aqui, porque não existem anfitriões, porque não existem pessoas com coração capazes de liderar. Não é a capacidade que ela não tem, é o coração. São tão capazes, até mais capazes do que pensam que são, mas não abrem o coração. Deus honra você que tem uma célula na sua casa, queridos. E se você não tem, que Deus abra o seu coração para isso. Porque você tem um lar que vai abençoar outros lares. Você tem um lar que vai marcar outros lares. Tem uma célula, uma célula na minha casa, agora ela se multiplicou e se deslocou dali por causa da rede, né? E eu sempre estou lá. Mas eu digo para você, foi uma coisa tremenda de Deus na minha vida. Eu digo para você que eu fui mais abençoado do que aquela célula abençoou. E é assim que Deus vê as coisas. Aquele que abençoa, ele é mais abençoado do que aquele que foi abençoado por você. Por isso Deus diz na palavra dele, melhor é dar do que receber. Você consegue entender isso? Esse é o propósito. Se você não tem um coração em dar, então você vai receber. Mas eu prefiro dar. Porque quando eu dou, eu não recebo de homens, eu recebo dele. E a dose dele, a medida dele é muito maior do que qualquer homem. Você consegue entender isso? Você prefere receber de Deus ou de homens? Porque os homens só podem dar o que tem, não pode dar o que não tem. Quem tem mais? Deus ou os homens? Nós temos que amar uns aos outros, queridos. E amar a obra de Deus. Entender que somos nação de Deus. Que somos povo eleito. Povo chamado por Deus. Então tudo que eu queria compartilhar aqui, nessa noite, era isso. Eu não vi outra forma de compartilhar esse tema que me foi dado, que o bispo deu. Quando eu e minha esposa, nós começamos, um testemunho rápido aqui, a colocar a nossa vida na presença de Deus. E eu quero dizer isso porque eu senti de dizer isso que eu vou dizer aqui para vocês agora. Mais ou menos, eu não vou nem exagerar, mas mais ou menos 12 até 14 anos nós somos dizimistas. Mas não foi a vida inteira de dizimistas que tivemos uma vida abundante. Muitas vezes eu me entristeci, como Paulo, eu fiquei abatido. Mas o meu coração, eu procurei manter ele em Deus. Muito difícil, foi muito difícil. Porque se eu dizer para você, querido, você que não é dizimista, comece a ser que você vai ver as coisas deslanchar. Vai. Mas pode demorar algum tempo, porque Deus vai trabalhar no seu coração. Não é Deus que precisa do tempo, é você que precisa. Eu que precisava. Deus poderia ter encurtado o caminho do povo de Israel no Egito, mas foi necessário 40 anos, porque aquele povo não tinha um coração ensinável. E Deus me deu um coração ensinável, mas não foi há muito tempo. E aí, nós dizimistas, e as coisas começaram a não ser como nós imaginávamos. Fomos entrando em dívidas, e muitas dívidas, e dívidas e mais dívidas. Sem uma vida de luxo, sem gastar dinheiro desnecessariamente. E minha esposa tinha uma empresa, uma farmácia, e aí a farmácia devia 2 farmácias. E Deus um dia disse para nós, para que nós tivéssemos bom ânimo,
porque Ele ia entrar com providência na situação. E nós continuamos sendo dizimistas, crendo que Deus faria. Sabe aquele momento em que você vê a situação e fala assim, quem pode fazer aqui é somente Deus. Não tem mais ninguém que pode fazer nada aqui. E você decide até, às vezes, não ficar mais nem pensando nisso, porque não tinha nada que eu pudesse fazer que resolveria o problema. Não tinha nada para vender, para colocar a coisa em dia, né? E só de imposto federal nós devíamos R$179 mil. E aí quando foi esse final de ano, nós colocamos como propósito de Deus, em Deus aqui na Semana Shekinah. E aconteceram outras coisas, né, que não dá tempo de falar aqui agora. Mas Deus mandou uma pessoa, que ela anunciou a farmácia, e Deus mandou uma pessoa lá. O que nós íamos vender a farmácia era só para acertar com os funcionários, e nós íamos ficar com um paredão de dívida na nossa frente de quase R$200 mil, que a Keila e eu íamos ter que trabalhar para pagar isso. Não é fácil, né, queridos? É muito tempo para pagar R$200 mil. Mas chegou um homem de Deus lá, um bendito, né, de Deus, que Deus mandou, e fez uma proposta. Falou assim, eu vou assumir, eu não vou te pagar nada, mas você também não vai ficar devendo nada. Então assim, um paredão de R$200 mil sumiu da nossa frente. Aí eu falo para você, num tempo desse, numa crise dessa, que se diz, alguém assumir assim. E ainda tem outro detalhe, queridos. Essa pessoa ainda contratou ela como farmacêutica. Então assim, quando eu conto isso, parece até... Eu fui contar isso para alguém, parece até mentira. Mas eu sei quem tem o crido. Então nós não devemos mais nada. Deus também mudou a minha realidade, me deu um emprego melhor o ano passado. E eu consigo olhar para 6 meses atrás. E eu não entendo como eu consegui passar nesse caminho. Nem eu que passei, que vi o milagre, não consigo entender. Agora, quando você passa situações, quando nós passamos, você também não vai entender, queridos. Mas lá na frente, você vai ficar encantado e maravilhado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas primeiro Deus tem que mudar o seu coração. Tenha um coração ensinável. Vá contra você mesmo. Contra aquilo que é estrutura. Você sabe uma coisa que talvez você pode ter como termômetro? Quando você convida alguém para ir na célula e alguém fala de oferta, como é que fica o seu coração? Será que você pensa dentro de você, nossa, vai falar de dinheiro aqui? Porque o seu coração precisa ser mudado. Porque célula é lugar de ensinar princípios. Nós temos que falar de oferta na célula, claro que moderadamente. E quando você traz na igreja alguém que fala desse momento, como que está o seu coração? Deus é dono do ouro e da prata, queridos. Finalizando o contexto aqui, quando Paulo diz aqui, no capítulo 19, ele diz: o meu Deus segundo as suas riquezas. Não é segundo... Deus não precisa de pegar uma estrutura e trabalhar sobre essa estrutura. Deus pode fazer brotar alguma coisa do deserto. Não precisa de estrutura alguma. É segundo as riquezas de Deus, não sobre as possibilidades dos homens. Deus tem prosperidade para você, mas ela não vem de mãos de homens. Deus pode usar homens, mas ela vem do reino. Ela vem de onde você não pode imaginar. Você só tem que crer e esperar o momento em que Deus vai agir na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Queria fazer uma oração que você concordasse. Já quero chamar a bispa aqui. Eu já quero, depois que a gente orar, passar para ela, né? Finalizar o culto. Feche os seus olhos, conecte o seu coração a Cristo. Deus,
Nós chamamos a Tua presença, Pai, neste lugar. Sei que o Senhor estava aqui, mesmo antes do primeiro crente pisar neste lugar. Pai, o Senhor é quem tem toda a verdade, o Senhor é quem tem todo o tesouro escondido e riqueza encoberta. A Sua palavra é fiel e ela se torna vida, ó Pai, em nós. Nós queremos nessa hora, Deus, profetizar que seremos, ó Pai, como uma nação próspera, uma nação que tem o coração disposto a abençoar, uma nação que tem o coração disposto, Senhor Jesus, a tudo que o Senhor pedir e entregar com amor e com prazer na Sua presença. Assim como Abraão entregou Isaac, porque ele cria, Deus, que no momento em que ele entregasse Isaac, não importa se ali os sonhos dele fossem embora, o que importava é que, de alguma maneira, ele cria que o sacrifício faria com que a Sua promessa se cumprisse sobre a vida dele, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor que nos dê esse coração capaz de ver além das aparências, coração, Senhor Jesus, capaz de ver como o Senhor vê, não como o mundo vê, porque nós somos a Tua igreja, a Tua eclésia nessa terra, e queremos Te pedir, ó Pai, que nos fortaleça nesse bairro, fortaleça cada célula, fortaleça cada líder, cada anfitrião. Deus, que o Senhor venha tocar no coração, ó Pai, de cada um, para que cada um, Senhor Jesus, possa também querer ser líder, querer ser anfitrião, querer ter uma célula, querer, Senhor Jesus, ó Pai, se envolver com a Tua obra, querer, Senhor Jesus, se envolver com aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor ama quem ama a Sua obra. Sua palavra diz que quem segue os Seus mandamentos, esse é o que Te ama, e nós queremos, ó Pai, absorver, e que os Seus princípios sejam como rema para a nossa vida. Nós Te amamos, Senhor, e Te entregamos, ó Pai, a nossa vida, o nosso futuro, os nossos sonhos, a nossa perspectiva, a nossa expectativa. Nós colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém?